Bom, eu vou fazer um videozinho rápido falando sobre a diabetes do tipo 1 e do tipo 2, mas antes eu vou fazer um resumo sobre os hormônios que são secretados pelo pâncreas, a insulina, a glicose, né? Para fazer uma introdução. O pâncreas, então, ele secreta dois hormônios, né? A insulina e o glucagon. A insulina, ela é um hipoglicemiante quando estamos hiperglicêmicos, ou seja, ela é produzida quando estamos com alta quantidade de glicose no sangue, e o glucagon é ao contrário da insulina. Ele é um hiperglicemiante quando estamos hipoglicêmicos, quando tem baixa quantidade de glicose no sangue. Outros hiperglicemiantes são a adrenalina, que ela aumenta o nível de glicose no sangue e diminui a produção de insulina. E quando estamos com estresse físico e emocional, também aumenta a adrenalina, liberando mais concentração de glicose. O GH, ele normaliza a gordura do sangue e o cortisol normaliza a proteína através da produção aumentada de gliconeogênese, que aumenta a quebra de proteína e gorduras. Então agora a gente vai entrar na diabetes mellitus, né? O que a gente tem que entender, eu fiz uma simulação aqui, né, de uma célula, a insulina, o receptor da insulina. O GLUT é o transportador de glicose e a insulina que vai entrar, né, no receptor de insulina da célula insulino dependente. Quando as concentrações de insulina estão reduzidas, o GLUT ele fica inativo. Porque o GLUT ele precisa da insulina para que ele seja transportado para a membrana da célula e capite, né, consiga absorver a glicose no músculo esquelético do tecido adiposo. Se não tem concentração circulante de insulina, ele fica inativo. E existem, né, várias sequências de distúrbios metabólicos que vão alterar, né, dar uma diferença quanto às manifestações clínicas do diabetes mellitus. E foi o que eu tinha falado já no começo, né, sobre a adrenalina e o cortisol e o glucagon, que ela é secretada na medula adrenal, estimula a produção de glicose através da glicogenólise e glicogenólise, tendo a diminuição da utilização da insulina, aumentando a concentração de glicose e estimula a secreção do glucagon e inibe a secreção de insulina pelo pâncreas. E esses outros aqui que eu já tinha falado no começo. Então, a diabetes do tipo 1, né, ela é um distúrbio crônico caracterizado pela grande quantidade de glicemia sanguínea, né, uma hiperglicemia, um defeito hormonal, falta insulínica absoluta ou, né, total ou parcial. Sintomas são poliúria, que é o excesso de urina excretada, polidispia e polifagia, que é a sensação de fome, e polidispia é a sensação de sede. E na diabetes do tipo 1 tem-se a destruição autoimune das células betas do pâncreas. Então aqui a gente tem uma outra ilustração das ilhotas pancreáticas. O pâncreas, né, as células pancreáticas, são células betas, numa ilhota normal, e na do diabetes do tipo 1 tem uma certa alteração por causa dessa disfunção. Agora, a diabetes do tipo 2, ela é relacionada com o estilo de vida da pessoa, concentração de insulina que ela pode ser tanto normal quanto diminuída ou muito aumentada, e ela tem as principais características, que é a resistência insulínica e a disfunção das células betas que eu acabei de falar aqui. A resistência insulínica ela é basicamente a questão que os tecidos, né, os tecidos alvos, eles têm a incapacidade, eles não conseguem responder normalmente à insulina, né? Então eles têm esse bloqueio e não conseguem responder. E pessoas que sofrem de obesidade tendem a ter maior probabilidade de estar relacionada a sofrer com essa resistência insulínica, né? Então, gordura abdominal tem maior probabilidade de estar relacionada à resistência insulínica. Os
ácidos graxos, quando estão em excesso, eles podem também causar um aumento na destruição das células beta, né? Causar uma anormalidade nas ilhotas aqui do pâncreas, que vai acabar exacerbando, né, ainda mais a utilização reduzida da glicose. Então, como eu tinha dito, que pessoas obesas tendem a sofrer, né, com essa questão de resistência insulínica, porque no tecido adiposo é secretado as adipocinas, e elas são secretadas na circulação pelo desse tecido adiposo, né, que promove a maior quantidade de glicemia sanguínea, né, uma hiperglicemia. E também quando, né, se tem um processo inflamatório, vão ter as citocinas que vão ser secretadas para poder ter uma resposta a essa inflamação, e que resulta também na resistência à insulínica e a disfunção das células beta. E o que seria essa disfunção, né, das células beta? Ela seria porque as células beta, elas não conseguem combater, elas ficam sobrecarregadas com a quantidade de insulina que é enviada para elas. Então elas acabam ficando sobrecarregadas, e então tem essa disfunção e morte das células beta. Porque elas fazem as células beta como medida compensatória para contrabalancear a resistência insulínica e manter a euglicemia. E aí elas acabam esgotando a sua capacidade de se esgotar, de se adaptar às demandas pela resistência insulínica, e acaba tendo essa deficiência para as concentrações de glicemia. Agora, algumas complicações, né, simples, básicas, né, que são comuns da diabetes mellitus, que é a acinose, que é o processo que leva ao acúmulo dos corpos cetônicos, que são substâncias que deixam o sangue ácido, causa desconforto para o organismo. Neuropatia diabética, que é o comprometimento das terminações nervosas. Retinopatia, que é a complicação na retina. Nefropatia diabética, que é complicação nos vasos sanguíneos dos rins. E a aterosclerose, que é o acúmulo de placas gordurosas no endotélio das artérias.